Por que é que o AGU, indicado por Lula, está blindando entidades que, de acordo com a CGU, a Controladoria Geral da União, roubaram os velhinhos, roubaram aposentados? Você me pergunta, André, por que é que você está falando isso? Senhores, preste bem atenção. Em setembro de 2024, eu fui até a PGR, protocolei a indicação 1055/2024, solicitando essa investigação que aconteceu esse ano. 7 meses antes da PGR, da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal agirem, eu fui à PGR e solicitei essa investigação. A Controladoria Geral da União emitiu seu relatório no dia 23/4/2025 e listou as entidades que supostamente estariam roubando os aposentados, a fraude do INSS, que todo mundo ouviu falar. No mesmo dia, a Polícia Federal deflagrou a operação sem desconto. No dia 8/5, o advogado-geral da União, 2 semanas depois, para mostrar serviço, para dizer que estava agindo, ele judicializou uma medida cautelar, solicitando o bloqueio de bens e a quebra de sigilo bancário e fiscal dessas entidades. E é aqui, senhor presidente, nobres parlamentares, que o negócio começa a ficar tenebroso. O AGU, indicado pelo Lula, ao invés de pedir o bloqueio de bens e a quebra de sigilo bancário e fiscal das entidades que a própria CGU denunciou no seu relatório, ele decidiu omitir 7 entidades. O AGU do Lula pediu o bloqueio de bens. Senhores, preste atenção na gravidade que é, para mostrar serviço. Só que ele omitiu, ele blindou 7 entidades, dessas que a própria CGU emitiu um relatório dizendo que estava roubando o dinheiro dos velhinhos. As entidades, e tudo que eu falo com documentos. A Una Brasil, que somente em 2023 e 2024 movimentou 150 milhões. Masterprev, que no mesmo período movimentou 232 milhões. Abenprev, que no mesmo período movimentou 83 milhões. Abapem, que no mesmo período movimentou 75 milhões. Conafé, que movimentou no mesmo período 480 milhões. Sindinap, aquela que o irmão do Lula é vice-presidente, que inclusive o diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Andrei, disse em entrevista: não, a Sindinap não está sendo investigada. Hoje, na Comissão de Segurança Pública, o diretor-geral da Polícia Federal fugiu, mas mandou um delegado. Pasmem, senhores, quando questionado, o delegado disse: não, a Sindinap está sendo sim investigada. Por que é que o diretor-geral da Polícia Federal está protegendo a entidade que roubou dinheiro de aposentados, cujo o vice-presidente é o irmão do Lula? Mas a lista continua. CONTAG. E olha que interessante, o irmão do Lula é vice-presidente da Sindinap, só que ele também é diretor da CONTAG. 2 entidades que constam no relatório do roubo dos velhinhos. Aí você olha para mim e diz: André, pode ser coincidência? Aí eu digo: meu irmão, o cara está envolvido no roubo uma vez, digamos que seja coincidência. Mas em 2 entidades diferentes, metendo mão no bolso do aposentado e pensionista. E a lista continua. SEVAP, a entidade cuja tem como advogado o filho do ministro da Justiça, Lewandowski. Senhores, o que eu estou fazendo aqui é uma denúncia, porque eu peguei os 2 relatórios
da Controladoria Geral da União e a petição do Advogado-Geral da União, onde ele exclui entidades escolhendo a dedo quais devem ou não ter os seus bens bloqueados e ter os seus sigilos bancário e fiscal quebrados. Não quero pensar que ambos, o diretor que tenta proteger o irmão do Lula, e lembre-se bem, por muito menos do que isso, no governo anterior, disseram, o Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal. Aí quando aparece, senhor presidente, o diretor-geral da Polícia Federal, medindo, dizendo que o irmão do Lula não está sendo investigado, que o Sindinap não está sendo investigado, nada acontece. O AGU, que deveria judicialmente representar a União, não representa a União, pelo contrário, representa os interesses do Lula e da sua família. Eu não quero pensar que ambos estejam cometendo os artigos 316 e 317 do Código Penal, corrupção passiva ou concussão. Eu não quero pensar que eles estejam cometendo o artigo 309 do Código Penal, prevaricação. Eu não quero pensar que eles estejam cometendo o artigo 321 do Código Penal, advocacia administrativa. Eu não quero pensar, senhor presidente, que eles estão cometendo o artigo 347 e 349 do Código Penal brasileiro, fraude processual ou favorecimento real. Eu não quero pensar isso. Só que enquanto o governo usa todas as suas estruturas, Advogado-Geral da União, Polícia Federal, para blindar a corrupção, que meteu a mão no bolso dos aposentados, maior roubo da história do país. Eu não quero pensar que este Congresso e que o país esteja falando de outra coisa a não ser desse escândalo, desse escárnio. O Petrolão passou, esqueceram. O Mensalão passou, esqueceram. O Brasil vai mesmo esquecer o aposentão? Discutindo aumento de IOF, a Câmara falando aqui, querendo administrar a rede social, impor censura, enquanto eles estão roubando aposentados. Me desculpa, Zé Felipe, Virgínia, vocês deveriam ser segunda matéria. A primeira é o aposentão do